Goiás começou antes, né? Teve toda aquela problemática, ter começado antes. Aí conseguiu fazer bons jogos, conseguiu aqueles números maravilhosos. E aí na hora de decidir, sofreu uma desclassificação para o Goiânia e agora sofre uma desclassificação para o Vila. Depois de passados esses jogos do Campeonato Goiano, esses jogos da Copa Verde, já dá para dizer que esse não é o time ideal para a Série B? Boa noite a todos. É um momento de reflexão, sem dúvida a gente tem que ter, porque são 2 eliminações que a gente sente. Torcedor esmeraldino, certeza que também está sentindo bastante. Logicamente que a gente sabia que esse início de ano ia ser bastante complicado, difícil, por tudo aquilo que você mencionou, por a gente ter as dificuldades que tivemos na pré-temporada, na preparação da equipe. E logicamente que os jogos vão passando, as dificuldades vão aumentando, porque é natural, né? Então certamente a gente precisa refletir para a gente poder entender aonde a gente precisa evoluir e continuar o trabalho. Mas certamente também, da mesma maneira que eu tenho certeza disso, também tenho certeza que nem tudo foi perdido. A gente teve um início de ano onde a gente pode tirar coisas boas e aproveitar para o futuro. Até a gente que está aqui há muito tempo, a gente não entende direito como é que funciona no Goiás. Quem manda, quem contrata, se tem que passar por um, aí não pode por outro, é 166 mil, é um ano de contrato, é não sei o que, aí agora vai. Isso aí atrapalha vocês também, se é que você entende, né? Porque eu não entendo. Isso aí atrapalha toda essa questão de quem realmente manda, se pode contratar, se não pode, agora tem que passar por um, não, mas não passa por esse, agora tem que passar por aquele. Isso realmente atrapalha vocês? Bom, certamente que toda mudança, né, ela gera um pouquinho de dúvidas, né? E eu acho que é isso que aconteceu um pouco no início, né? A gente está certamente tentando fazer o nosso melhor, comissão técnica, jogadores, direção. Uma coisa, todo torcedor pode ter certeza absoluta, nós temos trabalhado muito com o que a gente pode trabalhar, e são problemas que a gente enfrentou e continua enfrentando algumas coisas, porque eu acho que na transição na maneira de se governar é natural que tenham alguns contratempos, mas eu vejo muita vontade daqueles que estão dia a dia no CT de querer melhorar o Goiás, e tem muita coisa que está acontecendo que certamente vai reverberar para frente, para o futuro. Infelizmente a gente depende do resultado para que as coisas se fortaleçam ou não, mas eu confio muito no que está sendo construído no Goiás, né? Eu acho que, por mais que a gente esteja sentindo muita dor agora, né, com essas 2 eliminações precoces, no meu modo de ver, tem sido construído coisas boas que infelizmente nesse momento não vão aparecer por causa dessas 2 eliminações. Zé, boa noite. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Numa entrevista recente que o Paciello nos concedeu aqui mesmo, no estádio Ale Pinheiro, ele nos disse que você está trabalhando diretamente na montagem desse elenco, nesse projeto que é de voltar o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí esse mês de março é um mês a ser esquecido, 2 eliminações, e você segue aqui no clube em meio àqueles boatos que surgiram que você poderia estar se transferindo para o futebol da Tailândia. Esse momento de reconstrução do clube, de recomeçar do zero em meio à temporada, como é que está para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, essa procura por reforço? O que você pode nos passar em relação a esse elenco que será formatado para essa competição muito importante, que é o principal objetivo do Goiás na temporada? Sem dúvida, depois de quarta-feira do jogo lá no estádio do Vila, o meu representante, aquele que eu realmente trabalho com ele, me confidenciou que tinha realmente chegado uma proposta, mas eu deixei isso muito claro com ele, que eu estava muito feliz aqui, não queria e não gostaria de abrir negociações para que a gente não fizesse
para que a gente não confundisse as coisas. Eu realmente tenho pouco tempo aqui no clube, tenho muito apreço pelo clube, muito apreço pelas pessoas que trabalham, os funcionários, os atletas, criamos um vínculo muito grande. E infelizmente o futebol, às vezes as coisas não aparecem porque o resultado demora a vir ou então não vem, né? A gente começou o ano bem, como disse o seu colega, a gente entendia que tinha progredido, mas logicamente que os jogos vão criando as dificuldades maiores e a gente não conseguiu passar por elas nesse primeiro momento. Mas eu estou muito convicto que as coisas vão acontecer. O mediatismo no futebol brasileiro é muito grande, não sou eu que vou mudar, nem nós que vamos mudar, a gente sabe que funciona assim, mas agora é hora de ter tranquilidade, né? Preferia até tomar um banho antes de falar com vocês, para que a gente pudesse conversar com vocês aqui com um pouquinho de equilíbrio, apesar da dor. A gente está machucado assim como a torcida. Eu percebo que a torcida ficou bem incomodada hoje. Infelizmente o jogo hoje teve algumas variantes que a gente não controlou, não tinha como controlar. Tivemos dois jogadores que sentiram uma indisposição. Um deles teve febre quase de 39, 40 graus, que foi o Sander. O Alano não se recuperou. O Sander, com todo o seu comprometimento, que é conhecido por todos, quis vir para o jogo porque amanheceu melhor, veio para o jogo. Depois a gente teve o problema do Ângelo. No intervalo, o Juninho, o próprio Cristiano tomou no lance do gol, quebrou o nariz, ficou meio tonto, precisamos trocar. O Dieguinho também sentiu. Então a gente acabou tendo que controlar as nossas trocas numa estratégia que a gente tinha, não ficou muito mais pelos problemas que aconteceram no campo do que aquilo que a gente tinha trabalhado para uma final de partida. E aí no final de partida a gente percebeu que o time tentou, buscou, lutou, mas não exatamente como a gente tinha planejado, até porque os jogadores eram diferentes, as posições diferentes. Enfim, estudar a nossa equipe, os nossos problemas, para a gente poder, junto com aquilo que a gente pensa como clube, como diretoria também, nos preparar melhor para a Série B, que é o grande desafio. Zé, e desde o início da temporada, a gente acompanhando, né, esse trabalho que você vem desempenhando à frente do Goiás, você testou e tentou algumas possibilidades ali para ter uma situação de jogador que crie jogadas, né? Você tentou o Dieguinho e aí não acabou dando muito certo. Tentou o Ivan Torres, hoje inclusive ele acabou sendo sacado do time. Você colocou ali o Mateuzinho. Queria que você explicasse, né, o seu sistema de jogo hoje para o começo da partida entre Goiás e Vila Nova, e se realmente o 10, o jogador de criação de jogadas, hoje é o principal foco do Goiás para o restante da temporada? Hoje na verdade quem saiu não foi o Mateuzinho, né? Quem entrou foi o Vinícius, não o Mateus, né? O Mateus começou jogando lá, né? A gente trabalhou com um 4-4-2 hoje, mas com um jogador que era o Ivan encostando no Ângelo, um jogador com uma característica mais ofensiva, que é o Vinícius. Infelizmente vem se recuperando aí também de um problema que ele teve de joelho. A gente está tentando, nem esperava que ele jogasse o jogo todo hoje, mas em virtude de todos os problemas ele acabou jogando. É um jogador de boa associação, de bom passe, boa finalização. Se entendeu muito bem no final do jogo lá no primeiro jogo lá contra o Vila, nos momentos finais com o Ângelo. Eles têm encontrado uma boa conexão e a gente entendia, começando assim, a gente poderia pressionar um pouco mais o Vila. Eu entendo que a gente começou bem a partida, totalmente dominante. Depois do gol do Vila, num lance um pouco confuso ali pela lateral, a gente perdeu um pouquinho o equilíbrio, porque realmente o gol incomodou. O Vila Nova nesse momento foi melhor que a gente durante uns 15 minutos, mas já no final do primeiro tempo a gente já estava melhor, fizemos o gol de empate. Entendíamos que no segundo tempo a gente poderia virar a partida. Infelizmente tentamos, buscamos, não faltou comprometimento. Acho que faltou um pouquinho mais de discernimento para escolher melhor jogada, para a gente escolher a melhor tabela, o melhor cruzamento, a melhor assistência. E aí isso tudo certamente motivado pela ansiedade que a gente queria buscar o resultado. Esfriar a cabeça agora e no próximo treino já está pronto para a gente poder, junto com a diretoria, buscar as soluções.
Zé André Rodrigues, Band News, Tarde Esporte, boa noite. Professor, após o jogo da quarta-feira contra o Vila, de lá para cá, em algum momento, de fato, a direção do Goiás lhe garantiu que acontecesse o que acontecesse hoje aqui na Serrinha, você, Zé Ricardo, seguiria no comando Goiás? Houve esse tipo de garantia para ti? E uma outra colocação, também lhe garantiram que os reforços pontuais irão chegar para o Zé Ricardo? Bom, André, boa noite. Na questão dos reforços, não é novidade para ninguém. A gente falou isso desde o início, que a gente ia tentar passar bem o campeonato estadual, tentar brigar pelo título. E depois, na segunda janela, né, na janela dos estaduais e na segunda janela, fortalecer. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. A gente realmente está buscando, vai buscar, até porque era uma ideia da direção lá atrás, né? Até pela maneira como tinha sido desenhado os primeiros 3-4 meses, era impossível, até porque a nossa apresentação foi dia 3 de janeiro. A maioria dos jogadores, ou quase a sua totalidade, já estava envolvido com outros clubes, e a gente não poderia fazer contratações fora aquelas que nós contratamos, e alguma outra que acabou escapando, indo para outra equipe, ou enfim, não compatível com o salário, com as condições que foi oferecido pelo clube ou pelo jogador. Mas de uma certa forma a gente queria começamos com jogadores, muitos deles em categoria de base, naqueles primeiros dias, e fomos formatando a equipe disso, sabendo que a gente ia ser pontual na janela, e isso não vai mudar. E sobre a questão a gente não teve nenhum tipo de conversa. Na quarta-feira, como eu falei depois do jogo, o meu representante me mandou uma mensagem. Ele realmente não fez nenhum tipo de comentário, por isso que eu falei que eu não podia desmentir, porque oficialmente só que me responde por mim é ele. E certamente aquilo ali, depois da conversa com ele, na quinta-feira de manhã eu já procurei a direção para avisar que tinha visto a proposta oficial, e realmente mostrei para eles, mas que eu estava recusando em virtude do momento. Eu acho que não é legal deixar um trabalho onde as pessoas confiam em você e eu confio nas pessoas. Agora é futebol a gente sabe que o resultado é o tempo todo ali, te pressionando, o dia a dia, enfim, se a gente for ver resultado por resultado, a gente não tem maus resultados. Tem 2 eliminações que acabaram trazendo essa pressão, esse momento sensível que nós estamos passando. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa ter realmente calma para poder tomar as decisões. E aí dá o gancho para mim, em cima da reunião da quinta-feira que você disse não, né, a proposta, e comunicou ao Goiás disso. Nesse bate-papo com o Goiás, eu não sei se foi o Aguinello ou foi o Paciello, eles lhe garantiram, Zé, que pode ficar tranquilo, você segue firme e forte no projeto Goiás, eles estão fechados com você. E um outro ponto, os nomes que vocês estão trabalhando, eu imagino que o Aguinello esteja lhe consultando para a janela em abril. Esses nomes que vocês estão trabalhando no momento, são reforços pontuais de fato? Quando eu coloco reforços pontuais, jogadores mais rodados, mais experientes, até no patamar financeiro mais fortes, mais caros, ou serão apostas, professor? Não, acho que esse é o perfil que a gente busca, jogadores que possam chegar e ter condição de chegar e jogar, assumir uma responsabilidade que é a responsabilidade de jogar uma Série B num clube do tamanho do Goiás. Então, o Goiás vai atrás de buscar esses nomes, logicamente que tem que ser dentro do perfil, não só do perfil que a gente quer, para dentro do modelo que a gente está adaptando no jogo, mas principalmente que seja um jogador com comprometimento e que se caiba dentro do perfil financeiro também do clube. Zé, boa noite, Caio Munif, Rádio Difusora de Goiânia. Zé, como você citou em uma das suas respostas, o Goiás, quando você olha para os resultados, não tem números ruins na temporada. Só que quando o Goiás enfrentou equipes um pouco mais técnicas, Atlético, Vila e Aparecidense, o Goiás não conseguiu derrotar nenhuma delas ainda na temporada. E aí, até traçando um paralelo, em uma das suas últimas coletivas lá no CT, você falou que o Goiás já estava mais próximo do futebol ideal, algo mais ou menos nessa linha, do que estava lá no início da temporada. Eu te pergunto, com essas 2 eliminações, o clube volta a estaca zero? Não, em hipótese nenhuma. Eu acho, eu mantenho aquilo que eu falei, porque o cenário lá no início era bem mais difícil do que agora.
como eu te falei, a gente depende dos resultados, né? Certamente se tivéssemos passado aqui, esse tipo de pergunta talvez tivesse uma outra conotação e a gente estaria precisando da mesma forma de reforços, de mais trabalho, enfim. A gente poder entender a questão expectativa e realidade, a gente equilibrar isso e saber que a gente representa um clube gigante como o Goiás. Então a gente tem que ser ousado mesmo, a gente tem que tentar buscar aquilo que é de melhor para o clube, mas não jogando tudo para trás, nem falar que o que foi feito nada serve, até porque uma coisa eu sempre bati na tecla e continuo batendo. É um grupo com um nível de comprometimento que poucas vezes eu vi para um início de projeto, para um início de trabalho, porque todos estão muito cientes da missão que nós temos. No fundo, somos privilegiados por estar sendo os responsáveis aí por a gente tentar fazer esse projeto acontecer. Zé, o Goiás tinha 4 maneiras de conseguir a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. As duas, teoricamente, mais acessíveis se foram Goianão e Copa Verde. Isso joga um peso a mais até para tentar um título da Série B, já que o título da Copa do Brasil parece um pouco difícil de se conquistar? Essa é uma questão realmente importante, mas se a gente realmente quiser buscar uma das vagas na Série B, eu acho que nesse cenário aí a gente tem que ir buscar a competição, o título máximo, que aí a gente estaria pelo menos muito próximo do nosso grupo de objetivo, que é uma das 4 vagas. Zé, boa noite. Diante das eliminações, né, hoje para o principal rival, e o clima da torcida também, a revolta por tudo mais, é exagero a gente tratar o momento como uma crise para você? Olha, é um momento sensível, como eu falei. Eu entendo toda a chateação da torcida. A torcida vem de uma decepção muito grande no ano passado. A gente pega um peso, esse peso que boa parte das pessoas que estão ali dentro daquele vestiário não fizeram parte desse peso, mas vai carregar, eu e todos eles, porque assim é o futebol, assim é o esporte. E quando a gente aceita estar no Goiás, a gente recebe esse convite para estar no Goiás, e a gente sabe que a responsabilidade é muito grande. O que eu posso te reafirmar é que todos têm um compromisso muito grande, e essas dificuldades, apesar da gente não gostar de estar enfrentando, e a gente não poder traduzir isso nesses resultados recentes, a gente sabia que ia ter dificuldades nesse tipo de trabalho, né? E com as competições se afunilando, o nível dos adversários crescendo, é natural que fique mais visíveis aquelas dificuldades, aquelas carências que nós temos. Zé, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Por conta dessa mudança na política de gestão do Goiás, existe uma ideia aqui, e a gente tem percebido isso na prática, de os dirigentes não se expor tanto, ou pelo menos publicamente aqui. Geralmente quem vem para a entrevista é você ou os jogadores, e nesse momento o torcedor do Goiás vê o presidente do Vila falar, vê o presidente do Atlético falar, até o presidente do Goiânia tem colocado as suas opiniões. O senhor então, como porta-voz nesse momento aqui da gestão, o que falar para o torcedor que está saindo aqui com o sentimento de humilhação? Eles gritaram isso: perder para o Vila é humilhação. Bom, cada região, cada estado tem a sua cultura, né? Isso aqui está muito claro, né? Aqui na região, ou aqui no estado, tem essa cultura, e é normal ou o presidente ou algum dirigente falar junto, às vezes até primeiro que o treinador. Isso não é uma novidade para ninguém. É uma maneira de diferente. O Goiás, pelo menos nesse ano, não é assim. Logicamente que eu assumo as minhas responsabilidades, porque desde o momento onde eu decidi sair de uma profissão de jornaleiro para fazer a minha faculdade de educação física, e com o sonho de trabalhar com futebol, eu sabia onde eu estava entrando. Então não me furto das minhas responsabilidades, nunca me furtei, não seria agora. Tudo aquilo que eu puder responder com honestidade, eu sempre respondo de olho a olho com vocês, porque eu acho que, assim como eu falei na minha apresentação, é um respeito muito grande pelo segmento imprensa, desde que ela seja
correta, reta, trate com respeito, com lealdade, a gente tem que falar a verdade, porque nós não estamos respondendo para o Zé Ricardo nem para vocês, a gente está respondendo para a torcida esmeraldina, que está tão chateada como nós estamos, até mais, porque vive o clube, é a paixão, né? E a gente está também muito chateado para a gente poder, mas esse tipo de momento são momentos que certamente a gente não esquece, leva para frente para a gente poder dar a volta por cima. Existem inúmeros exemplos do futebol, a gente vai buscar ser mais um deles. Zé, boa noite. Igor Adorno, da Rádio Universitária. Você já falou um pouco sobre a questão das contratações, dos reforços que são necessários, em específico ao ataque. Você já testou ali o Getúlio, hoje foi o Ângelo, que saiu para a entrada do Pedrinho. Esses atacantes contribuíram taticamente para o time, mas muitas vezes não conseguiram reverter em gols, em números. O quanto essa questão da camisa 9 do Goiás incomoda, o que você tem a dizer sobre a camisa 9 do Goiás, Zé? Realmente foi vamos dizer assim, uma pedra no sapato pra gente, né? Porque a gente essa semana mesmo fez uma apresentação para ele sobre quantidade de chances perdidas, momentos do jogo. Apesar de ainda ter um trabalho bem inicial, a gente vinha produzindo muitas oportunidades, algumas vezes perdendo gols que fizeram falta pra gente, tanto na classificação como nessa eliminação. E logicamente há uma preocupação, sim, porque os atacantes normalmente eles têm uma disputa muito grande no mercado, né? E não é fácil você contratar um atacante hoje muito valorizado, mas quando a gente fala de sistema ofensivo, não é só o número 9, né? A gente tem que trabalhar para melhorar toda a equipe. Como eu falei com os colegas, não tem muita mágica agora e também não tem o que ficar falando muito. É a gente refletir, olhar o que a gente precisa melhorar, junto com os jogadores e com a diretoria, a gente poder dar a volta por cima. Beleza. Então, encerrada a entrevista coletiva com o técnico Zé Ricardo aqui na sala de entrevistas do estádio Ailê Pinheiro. Em instantes mais, convidados no Goiás, no Vila Nova, aqui no Futebol da Bandeirantes, no apito final. Juliano. Gente, eu tô doido pra ouvir os comentaristas da Bandeirantes. Já eu quero ouvir o Cacau, o João Batista, o Robson Júnior, pra comprar peças de reposição para seu veículo de qualquer marca ou modelo. Manda um zap para Bom Preço. Pelo zap da Bom Preço, você pede, recebe onde quiser e paga no cartão em até 10 vezes do cartão. Bom Preço Autopeças, a peça que você precisa tem. 8h09. Pra você que tá ligando o rádio agora, atenção, há pouco falou Hugo Jorge Bravo e terminou agora a coletiva de Zé Ricardo, o técnico da equipe do Goiás. Terminou também no estádio Ailê Pinheiro. O Vila saiu na frente, Bruno Matias aos 12 e o Pedrinho empatou aos 42. Né? Como no jogo da ida o Vila havia vencido com gol de Alisson pelo placar de 1-0, o Vila avança à próxima etapa da Copa Verde e o Goiás fica pelo caminho. Cortes de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Todos os seus produtos preferidos numa única marca, Super Frango, orgulho de todos nós goianos, a marca de carne de frango mais lembrada pelos goianos. 8h10, tem um chamado aqui no apito final da Bandeirantes Goiana, só confirmando, Copa Verde na noite deste domingo, o Paysandu venceu 4-1 Manaus. E o Paysandu goleia e se classifica para a semifinal da Copa Verde. O Gavião do Norte sai na frente, mas não consegue segurar o papão de L dos Anjos. Eurodiesel, especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpillar. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidade, injetores novos e remanufaturados à pronta entrega. Eurodiesel, tecnologia a seu serviço. 3576-3646. O chamado no apito final foi de quem? O Vila está classificado. O Goiás pelo caminho. 8h11. Na Unitintas você encontra a maior variedade de produtos para pintura imobiliária, automotiva e industrial, com os melhores preços do mercado, e tem sempre uma unidade perto de você. São mais de 20 lojas em Goiânia, Brasília, Anápolis, Caldas Novas, Senador Canedo e Catalão. Venha para a Unitintas e faça sempre o melhor negócio. Unitintas, desde 1976, pintando as cores da vida.
Oi, aqui é a Bruna. Quando precisei de bateria pro meu carro e encontrei a Bater Shop, nunca mais pensei em outra loja. Eu sou o Fernando e se o assunto é baterias, eu indico a Bater Shop. Atendimento rápido e eficiente. Meu nome é Marcelo e eu sou cliente Bater Shop há mais de 15 anos. Já levei toda a minha família e todo mundo virou cliente também. Pensou baterias? Fale com a Bater Shop. São quase 30 anos sendo referência no mercado goiano. Venha ser cliente Bater Shop você também. 3295-2525. Ligou, chegou! O CETEG, Centro de Ensino Tecnológico de Goiás, a maior e melhor escola de formação de corretores de imóveis do estado, apresenta supletivo à distância para a conclusão do ensino fundamental e médio em menos de 1 ano. Maiores informações, telefone WhatsApp 3095-2095 ou pelo site cetegeducação.com.br. Início imediato. Você conhece sistemas construtivos para esquadrias de alumínio? A Kaizen é uma distribuidora de todos os insumos para a fabricação das esquadrias em alumínio, com parceria como 3M, Sika, Roto Fermax e Perfil Alumínio. Simplificamos sua vida cuidando de todo o processo de levantamento de material e fornecimento de sistemas para a fabricação das portas e janelas em alumínio para construtoras, construtores, arquitetos e fabricantes de esquadrias. Kaizen Distribuidora. Visite nosso showroom na Avenida T2, número 3115, Vila Americano do Brasil. Fone 3087-6978. A BBT Transportes, há mais de 10 anos, despacha os maiores desafios por todo o Brasil com o menor tempo. Realiza transportes de carga seca, refrigerada, urgente, aérea, química, farma, armazenagem, importação, exportação e veículos rodando por meios próprios. A BBT Transportes sempre entrega a melhor experiência para o cliente. Saiba mais em nossas redes sociais. BBT Transportes. Chegar é o destino. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Juliano Moreira. 8h14, noite de domingo. Pra você que tá ligando o rádio agora, terminou o Goiás 1, Vila 1. Goiás eliminado na Copa Verde e o Vila avança para medir forças, a tendência com o Cuiabá, que goleou o Brasiliense pelo placar de 4-1 na Boca do Jacaré no jogo da ida. Na Cervejaria Dias, seus momentos se tornam ainda mais especiais. Tudo de qualidade, o ambiente é agradável, pratos deliciosos, drinks, uma super brinquedoteca para a criançada e, claro, você celebra tomando a melhor cerveja. Cervejaria Dias, cerveja de verdade, direto na fonte, em frente ao estádio Serra Dourada. 8h14, noite de domingo. Goiás eliminado no Campeonato Goiano, Goiás eliminado na Copa Verde e o Vila avança na Copa Verde, só que tem uma parada indigesta no meio de semana contra a Aparecidense pelo Campeonato Goiano. E nessa partida o Vila tá perdendo de 2-0. Apito final na Bandeirantes. Oferecimento: cortes de frango, linguiças recheadas, empanados, produzidos sem óleo e muito mais. Frango é super frango. Macroservice, materiais elétricos de confiança. Ligue 6232164080. Cervejaria Dias, cerveja de verdade, direto na fonte. CETEG, a maior e melhor escola de formação de corretores de imóveis de Goiás. 3095-2095. Acesse nisa.com.br e confira as melhores ofertas para você sair de Hyundai Zero. 8h15. O Gustavo Ramos me chama. Oi, Guga, aí na Serrinha. Não, é o Geninho. Oi, Geninho. Só para destacar que já tivemos a oportunidade de ouvir então o Márcio Fernandes. Opa! E aí uma boa entrevista, inclusive, dele, e que ele vai falar em instantes aqui no apito final. Tá combinado, Juliano? Tá fechadinho então. Então em instantes tem Márcio Fernandes, o técnico da equipe do Vila. Na Unitintas você encontra a maior variedade de produtos para pintura imobiliária, automotiva e industrial, com os melhores preços do mercado. E tem sempre uma unidade perto de você. Unitintas, desde 1976, pintando as cores da vida. 8h16 do apito final. Cláudio Rabelo Cacau, um apanhado rápido de tudo que você ouviu aí do Jorge Bravo.
presidente do Vila, e também agora do Zé Ricardo, o técnico da equipe do Goiás. Um tá classificado, que é o presidente do Vila. O outro, Zé Ricardo, tá eliminado de novo agora da Copa Verde. Cacau? O Hugo Jorge Bravo tá na dele. Quando o Vila esteve pressionado, o Hugo Jorge Bravo estava lá para responder. E agora que vence, inclusive seu arquirrival dentro da casa do rival, e está eufórico, ele está lá para responder. Isso é uma coisa muito respeitosa, e eu acho que o torcedor goiano está percebendo isso em relação à diferença que existe, tanto lá no Vila quanto no Atlético, agora com o Goiás, que o ex-jornaleiro, o hoje preparador físico e técnico de futebol Zé Ricardo, diz que o Goiás está sendo diferente da cultura do futebol aqui em Goiás. A cultura, Zé Ricardo, é de quem assume responsabilidade. E o Hugo Jorge Bravo mostra a cada entrevista, mostra a cada dia, como presidente do Vila Nova, que ele assume todas as responsabilidades. Tanto na derrota, quando foi cobrado dos jogadores lá em Aparecida de Goiânia, quanto agora enaltecendo também na vitória. Inclusive, levou a cusparada, saiu porque ele tem reflexo, e isso tem que ser apurado, porque o Goiás tem sido corriqueiro nesse tipo de situação. Perde na bola e quer ganhar na briga, quer ganhar inclusive até na cusparada. Isso tem que parar. Isso tem que ter um basta aqui no Goiás. Jogador chamando o torcedor para briga, jogador indo para cima do adversário depois da partida.